A sociedade está conectada de verdade ou as pessoas andam colapsando com tanto ruído emocional? Olha que existe mais chiado por aí do que no meu sotaque carioca. Mas aqui é o canal para a gente se conectar com tudo que ensina e inspira sobre uma nova consciência de saúde mental. Sintonizou? Eu sou Tânia Abreu, psiquiatra de estilo de vida e sua anfitriã neste programa em que cada episódio é uma jornada de autodesenvolvimento. Esse é o podcast Sintonize. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Sintonize, um canal em que eu assumo o compromisso com você de trazer clareza, conhecimento, para que você tenha mais saúde emocional, é um verdadeiro afago no coração e uma ativação mental, porque a gente vai trazer temas que envolvem família, cuidado, afetos, a necessidade de vencer a solidão e as sobrecargas e tensões. A gente vai falar hoje sobre geração sanduíche. E olha que tem muita gente que faz parte dessa tal geração sanduíche e nem sabe o que é importante saber para superar e não ficar ali na tensão ensanduichado. Se você está entrando agora nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações, o sininho de notificação, coloca aí, fica aqui com a gente até o final, porque aqui tem informação relevante e não deixa de compartilhar esse episódio com quem você puder. E hoje eu trouxe uma convidada que é uma pessoa mais que especial, né? Ela é médica, mas ela vai trazer aqui, né, a experiência enquanto pessoa. Ela é médica que tem um currículo super vasto, deixa aqui ler. Ela tem doutorado pelo Unifesp, MBA pelo IBMEC, ela trabalhou como diretora comercial de clientes, de produtos, é uma referência em inovação e gestão de saúde. Foi coautora de vários livros, inclusive Mulheres na Saúde, em que ela traz um pouco da história que me inspirou e que ela vai compartilhar aqui com a gente sobre ser uma mulher que dá conta de tudo, às vezes não dá conta de tudo, e está ali na resiliência, que é a doutora Ana Cláudia Pinto. Muito obrigada por ter aceito o convite, Ana. É um prazer, Tânia, um prazer enorme participar de mais uma iniciativa sua, hein? Muito bacana, parabéns para você também. E a gente já trabalhou junto 2 vezes e agora, Ana, eu queria que você trouxesse um pouco, né? A Ana, ela tem uma carreira de sucesso, né? Tem uma carreira assim ilibada, uma referência para todos nós na área da saúde. Eu queria que você trouxesse um pouco a tua experiência, como você traz muito no capítulo do livro, né, Mulheres na Saúde, as tuas referências das mulheres importantes na sua vida, da sua avó Dina, né, da sua mãe, como isso influenciou a sua capacidade de cuidar? Que eu acho que é importante, quando a gente fala de geração sanduíche, a gente está falando que as mulheres são as grandes protagonistas dessa questão de ter que cuidar de todo mundo, né? De cuidar dos filhos, de cuidar do casamento, de cuidar da carreira, de cuidar dos pais. Como essas mulheres, conta um pouquinho das mulheres da tua vida, e para que as pessoas pensem assim, como é que eu vou buscar minhas referências, né? Tenho referências? Traz um pouquinho da tua história. Eu acho que essas coisas, elas nem chegam ao nosso consciente até o momento onde você vai colocar isso no papel, né? Foi muito curioso quando me convidaram para escrever sobre isso, que eu parei para refletir. Eu já sabia intimamente que eu tinha essas referências, mas não era uma coisa que assim que eu trazia para o meu consciente, sabe? Então, acho que essa é uma dica importante. Às vezes a gente tem tantas forças e referências que a gente não sabe. Às vezes é bom você parar e olhar, né? Então, a minha Você acha que família, escrever foi um processo que sem dúvida, aterrizou coisas que talvez até você não visse de poder na tua história? com certeza.
Tânia, com certeza. Porque aquilo é tão usual para você, você viveu com aquilo, cresceu. Quando você para refletir, você fala, nossa, tem uma força aqui. Então, a minha família, ela tem mulheres muito fortes, né? A história da minha avó, né, que é imigrante italiana, Dona Dina, veio para o Brasil e, assim, chegou aqui, foi para o interior de São Paulo, se casou, ajudou meu avô a constituir uma família sempre com muita força, né? E quando ela veio para São Paulo, que eles eram de Jaborandi, quando ela veio para São Paulo, ela descobriu o Hospital das Clínicas. E aí ela passou a trazer todas as pessoas que tinham necessidade para a casa dela. A casa dela virou um albergue, né? E ela trazia e ela levava as pessoas para o hospital. Eu até cito ali um caso de um menino, o menino já era grande, tinha 11 anos, e o menino não andava, ela carregava o menino no colo. Nossa. Italianona forte. Sempre, né? A mulher vai tendo que resgatar essa força em todos os aspectos, né? Exatamente, exatamente. Enfim, como essa, muitas outras histórias de pessoas da minha família e tudo mais, ok. Então a gente pega, assim, tem um respeito e um amor, e muito amor, Tânia. Acho que o amor foi a coisa mais importante, a referência mais importante que depois você descobre nessas ações. E é um amor no sofrimento, né? Porque às vezes a gente fala assim, como é que a gente pode encontrar, mesmo em experiências de sofrimento, né? Porque a gente fala assim, o sofrimento às vezes ele impacta muito a gente, mas se a gente olhar e ressignificar que aquele sofrimento também teve muito amor, né? Tem uma música que fala que existem provas de amor apenas, provas de amor, não existe o amor. Ele fala assim, o amor são as provas de amor, né? Que às vezes são nesse sofrimento, né? Nesse cuidado, né? E às vezes são coisas subliminares, né? E a mamãe era a única menina de 4, super mimada, super não teve um bom casamento e isso trouxe consequências para ela. Mas aí, de novo, ela mostrou essa força. E ela foi estudar, né? Também Ela era é uma referência isso. de pessoa que foi estudar, que foi ser profissional, né? Que sempre falou com Exatamente, com muito orgulho, né? Da sua educadora física, não é isso? Ela foi a primeira turma de educação física da USP, a primeira turma. Que E era é no engraçado, ginásio né? Como a Ibirapuera. USP, né? Que esse celeiro de cuidado, né? Cuidado do afeto da sua avó, depois a sua mãe que foi para a saúde de alguma forma, né? Que é através da educação física, e você ali, pequenininha, observando, e você cuidou do seu irmão, né? Muito, muito. Porque a mamãe sempre trabalhou muito, porque meu pai não era uma coisa certa que podia contar. Então, a mamãe sempre trabalhou muito. E todos nós ali, minha avó, meu avô, eu, a gente sempre deu esse suporte. E meu irmão é 5 anos mais novo que eu. Então, a gente acaba cuidando também, Eu acho né? que você traz uma coisa que é bem importante para quem é da geração do sanduíche, que é essa geração que, principalmente, é composta de mulheres que têm que ficar ali cuidando, às vezes dentro de casa tem filhos pequenos ou filhos grandes, e os pais que não vão ficando com a gente. Como que a gente tem que resgatar esse poder do cuidado, de como as mulheres acabam se organizando nisso, né? Então, quando você fala aí da geração da sua avó, sua mãe e você, como tem uma comunicação feminina poderosa que vai tecendo cuidado, é que a gente tem que ativar isso. E assim, isso é uma força que a gente não percebe que ela está ali, porque isso foi ligado ao sofrimento, né? Porque muitas vezes sobrava para mim, né? Ajudar as coisas em casa e tal, não sei o quê. Eu lembro uma vez que a minha avó, coitada, operou os joelhos e ela foi para minha casa. Minha mãe a gente sempre teve ajuda, pessoas trabalhando, mas naquela semana especificamente não tinha ninguém. Só tem tu, vai tu mesmo. Então isso traz também às vezes um sofrimento, mas não é um sofrimento que estraga, sabe, Tânia? Se é que você entende o que eu quero dizer. É um sofrimento que fortalece, porque não é é um sofrimento que tem um princípio nobre ali, né? E esse princípio de cuidar umas das outras ou uns dos outros, isso tem uma nobreza incrível e isso acaba fortalecendo a gente enquanto pessoa, né? Sim. Então é um sofrimento na hora, porque eu não podia brincar, eu não podia fazer outras coisas que eu estava interessada, mas isso traz
uma força muito grande para a gente entender a importância desse valor do amor e dessa troca que você tem que ter, né, para manter as coisas funcionando no dia a dia. E eu acho que é bem interessante isso que você fala do foco no amor e nessa resiliência que vai se construindo para que as mulheres também tenham essa compaixão também. Começa a estabelecer uma compaixão. Olha tudo que eu aprendi, né, enquanto mulher, que eu sou capaz enquanto mulher, mas eu vejo que muitas mulheres que ficam sobrecarregadas, né, com ter que dar conta de todo mundo, de todos ao mesmo tempo, elas às vezes não desenvolvem a autocompaixão, porque elas foram acostumadas a lidar com tanta coisa e vamos que vamos, que vamos, que vamos, né? Que não peraí, mas agora eu tô cansada, né? Eu queria que você compartilhasse, né? Que aí agora você hoje você tem uma carreira de sucesso. Como é que foi para você? Assim, em que momento você sentiu assim cansaço, medo, ou como é que foi para você? Porque quem olha a Ana, né? A Ana está sempre em grandes eventos, falando de inovação, de Big Data, né? De várias coisas. Como é que era quando você estava em casa e tinha cansaço, medo? Porque você cuida da sua mãe. Eu queria que você trouxesse um pouco da como é que foi quando a sua mãe começou a ficar com Uhum. restrição? Como é que foi para vocês? Assim, eu acho que eu tenho um privilégio de ter muita energia. Você me conhece, né? Eu tenho uma pessoa, assim, eu tenho uma energia que realmente todo mundo diz que é um, que é uma característica minha. Então, eu acho que isso ajuda. Mas, de novo, eu acho que o amor que tem por trás dessas relações, então a mamãe, né? Eu vi minha mãe cuidar dos meus avós. Eu vi a mamãe cuidar. Então, sabe, é inadmissível. E a mamãe pedia, ela falou: olha, eu não quero ir para asilo, pelo amor de Deus, eu não quero nada disso, entendeu? Então eu acolhi a mamãe em casa. Houve períodos de dificuldade, que até que a gente comentou um pouco, né? Quando ela começou a apresentar alguns sinais de demência, a mamãe tem 30 anos de Parkinson. Hoje Uhum, ela não faz absolutamente nada uhum. sozinha. Até brincar de manhã tem que abrir os olhos dela, porque ela não consegue Sim, abrir os olhos sozinha, né? sim, sim. E então foi muito difícil entender que aquela força, que era minha mãe, que sempre foi, estava numa situação ali que ela não era mais ela. E demora para cair essa ficha. Isso traz um sofrimento para a gente, isso traz, às vezes, você briga, né? Às vezes eu brigava e falava, meu Deus, eu briguei com a mamãe, entendeu? Fique Porque você é muito irritada. filha ainda, né? Uhum, Você é muito uhum, filha, uhum, né? Com aquele, você é mimada, você, né? Aquela coisa, tal, é uhum. tudo para mim, né? Sempre a mãe cuidando, né? E Isso, aí agora você tem que cuidar da é, sua mãe. Você fala, cadê? é isso mesmo. Cadê? Eu quero aquela mãe, né? E eu acho que isso que você está falando é muito frequente. Eu atendo muitas pessoas. Cadê a minha mãe? E ela tá ali. É, Ela tá ali de é, um outro jeito. E a gente precisa, como esse sofrimento traz uma necessidade da gente evoluir sem dúvida nenhuma. emocionalmente Exatamente, é e isso até aí. Sem espiritualmente, dúvida, não é sem verdade? dúvida. Então, você passar dessa categoria de filho mimado, né, para cuidador, né, ele leva um processo. Você tem que enfrentar alguns desafios dentro da sua casa, por exemplo, né? Ah, E quando meus esse filho filhos, não foi mimado, é mais difícil ainda, né? Quando a sua mãe foi uma referência de alguém que cuidou dos avós e isso, que alguém que era carinhosa, né? E quando o filho tem que cuidar de um é, pai ou de uma mãe que não foi é, exatamente uma pessoa tão é, doce assim, é, isso desafia ainda ainda mais mais. a sua evolução afetiva, porque você tem que lidar com aquele passado de um pai ou de uma mãe que não foi tão É, doador, é, exatamente. não é E verdade? você tem que enfrentar, por exemplo, outras coisas, né, dentro de casa. Quando eu decidi levar a mamãe para dentro de casa, eu moro num apartamento. Esse apartamento tem 3 quartos. A mamãe ocupou um quarto, então meus filhos tiveram que voltar a dormir juntos. As adaptações, E né? aí foi aquela coisa assim que um começou a implicar com o outro. Não, porque
estuda até meia-noite, o outro acorda às 5 horas da manhã. E aí, de novo, eu acho que pelo amor e pela conversa, a gente resolveu isso de uma maneira simples. Nós sentamos, eu disse: tá bom, vocês estão super incomodados. Então tá bom, vamos levar a vovó de volta, deixar ela sozinha na casa dela. Aí eles Hum, olharam assim, né? Aquele choque de realidade, né? sim, Ninguém queria deixar a vovó. Então você amplia e vai ensinando o que, de uma certa forma, eu aprendi com a perfeito. mamãe, com a minha avó, entendeu? Você vai passando essa lição para eles também. Fantástico, Ana, porque é bem dividir com a família, a atenção é nossa, né? É um da nossa tribo que está precisando. Você fala muito no teu livro É, da eu sou dessa tribo. Você tem é, os italianos, tem os brasileiros, e é a nossa tribo, olha, é alguém que pertence à nossa tribo. Não está confortável, é. mas como que a gente vai lidar com desconforto junto? E a grande questão que eu percebo que aumenta o desgaste do cuidador, do ensanduichado, é a solidão, é a falta de comunicação, é a falta da decisão conjunta. Então, isso que você trouxe, eu acho que é assim. Perfeito, né? Uma cereja do bolo para que as pessoas. E como que você acha que você facilitou a comunicação? Porque nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir, a participar da decisão, né? E aí aquela pessoa às vezes fica sozinha. Como é que você. O que você acha que ajudou a tua família? Eu acho que o exemplo é fundamental. E, de novo, vou bater na tecla do amor, Tânia, porque quando você semeia o amor, e pode ser em qualquer fase da sua vida, assim, as trocas, elas são muito diferentes, muito diferentes. Quando você coloca o amor na mesa, o coração na mesa, sabe, você facilita a comunicação. Você estabelece a comunicação por uma outra via que não é a racional. Porque eles têm razão em tudo que eles estão falando. Os dois estavam na faculdade, né? Tá atrapalhando a vida deles? Estava. Uhum. Né? Um estuda até meia-noite, o outro acorda às 5 horas da manhã. Está E atrapalhando a poder minha ouvir, vida? né? E poder ouvir os sentimentos deles em Exato, relação a isso, né? exato. E validar, não, estamos incomodados, né? Isso realmente requer um reajuste, é desconfortável, mas e aí? E aí? Como E é que a gente aí, decide? você entrando por essa, porque eles amam a avó, você entra por uma outra via e você mostra que não dá para você ser só individualista. Você tem que olhar, o amor ele ajuda a te trazer e os valores também, né? Os valores, por exemplo, eu sempre aprendi, por mais difícil que seja, fazer o que é certo, ou pelo menos o que a gente julga que é certo. Uhum. E nem sempre fazer o que é certo é o mais fácil, Sim, eu queria te né? perguntar assim, principalmente para quem, porque você fala muito sobre essa questão aqui, tivemos uma sintonia aleatória aqui do Bateu um carregador, palpite aí. mas assim, você falou dessa questão do amor. Mas o que eu observo? Muitas dessas pessoas que estão sobrecarregadas, que a gente chama de estresse do cuidador, né? E geralmente são mulheres, elas estão muito irritadas, porque às vezes o marido não colabora, o filho não colabora, no trabalho tá altíssima tensão. Deixa eu só tirar aqui, gente, porque essa dissintonia aqui da minha base está atrapalhando. Agora sim, você desligou. Como é que uma mulher que está sobrecarregada, aí você fala assim, não, mas a gente tem que dar vazão ao coração, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que você foi aprendendo como estratégia para você conectar com o coração, para você ter empatia, né? Porque como é que eu consigo pensar em amor se eu tô irritada, cansada, não tô dormindo, tudo é para mim, né? No fringir dos ovos é a mulher que tem que dar conta de tudo, de agendar consulta para a mãe, de fazer a comida para a família, de deixar tudo armado. Como é que essa mulher pode, nossa, ter essa capacidade amorosa? O que você acha que pode ajudar? Eu acho que, assim, primeiro que eu parto do princípio que não é tudo responsabilidade minha. Isso já é um princípio, entendeu? Então, assim, eu falei o lado do amor. Mas agora, é assim, meu amigo.
Essa é a regra do jogo. A regra do jogo é todo mundo precisa se ajudar e fazer a sua parte. Essa comunicação ela é muito clara. Então você não precisa assumir tudo para você, entendeu? Então você pede para o seu marido, você pede para os seus filhos e você coloca as coisas de uma maneira que não é uma opção, você entendeu? O É amor aquele só ajuda olhar na você. bolinha do olho, né? É aquela Isso. comunicação que tem muitas mulheres que falam assim, eu já falei, já falei, já falei, aí eu grito. Mas eu aprendi isso que você está falando, que é aquela falar com decisão, Isso, que o exatamente. outro sente, Exatamente. É isso aí. né? Aqui é o limite, entendeu? E isso houve desdobramentos. Por exemplo, o meu filho mais velho acabou, não foi naquele momento, mas depois ele entendeu que era mais legal ele morar com a namorada. Foi na época da pandemia. E ele saiu porque a mamãe estava em casa e ele ficava lá no HC, lá no, colado com Covid, entendeu? Mas as pessoas se ajustam, entendeu? Desde que você dê um norte. Eu tenho um filho adulto, né? Que já é dono da vida e tem uma mãe que precisa. O que você vai fazer primeiro, Uhum. né? Então, são essas definições que eu acho que também são muito importantes para a gente ter na nossa cabeça. Sim. Ter as prioridades, né? O que eu preciso fazer, não o que eu quero fazer, mas o que eu preciso fazer, o que é correto E ser até feito. escrever, né? Porque quando a gente está muito confuso, muito cansado, a primeira coisa é bota a máscara de oxigênio, a gente sempre usa essa metáfora. Você está cansado, você não está conseguindo pensar, você está com raiva, vai dormir. Vai buscar também cuidado Isso. para você, não, preciso dormir, preciso reorganizar minha cabeça até para eu me reposicionar. Eu tomo essa decisão do que eu não vou fazer, do que os outros também têm que fazer, e aí eu começo essa comunicação, É isso. né? Mas eu noto que muita gente que está com a mente turbilhonada não sabe por onde começar. Então, e a questão do tem autocompaixão, e aí sim você descansa. Ah, mas eu não posso parar. Aí é que está o problema. Eu não posso parar. Se eu parar, tudo desaba. E aí você é parado, às vezes, porque você É, entra em colapso, é, é. né? Mas é engraçado, falando com você agora, refletindo, eu tenho isso muito claro para mim. Eu não sei em que momento que eu adquiri isso, mas eu tenho isso muito claro. Olha, até aqui eu vou, mais que isso eu não vou. Então você aprende onde está o seu limite, né? Talvez seja um processo. E quando a gente fala de técnicas, como a gente conversou um pouco, eu fui desenvolvendo algumas técnicas para isso. Escrever era uma coisa que eu sempre fiz. Quando eu fazia muito isso, eu escrevia, eu trazia para o papel, porque isso me ajudava aquele turbilhão de ideias, né? Deixa eu botar aqui no papel e separar o que realmente importa, né? Isso. Então, escrever sempre foi uma coisa que me ajudou muito. E depois, para entender, porque o que eu acho que traz o turbilhão é a mistura de sentimentos, né? Então, eu comecei a tentar entender como o meu cérebro funcionava. Além de eu ter feito, né? Eu fiz neuroendócrino, então eu já tinha, assim, uma curiosidade com relação a como é que funciona o sistema nervoso central. Mas o que a gente está falando é uma outra coisa. É como é que você interage com as emoções, como é que o cérebro funciona. E fui buscar ajuda nesse Meditação, sentido. né? Você tinha falado sobre como aprender sobre o autoconhecimento. Você tinha me falado isso, e eu falei, nossa, mas você trouxe o que o convidado de ontem tinha trazido, que você, nesse processo todo de, né, administrar tudo ao mesmo tempo agora, como você, o que que eu estou sentindo? E ensinar os Isso, seus filhos, né? O que isso, que vocês estão sentindo? Estão com raiva? Estão desconfortáveis? E o que que a gente faz com esse sentimento? E isso. com calma, permitindo o sentimento vir, né? Exatamente. Exatamente. Refletindo sobre. Porque a primeira coisa que a gente tem, a primeira reação é você querer se livrar do sentimento. Então você vai fazer outra coisa, vai olhar a figurinha fofa, vai para afastar aquele sentimento. É difícil você entender que quando você mergulha, ele é menor do que ele parece, né? Exato. Porque aí a gente tem medo, né, de acessar a raiva e, nossa, a raiva vai tomar conta. Ai, eu vou acessar minha tristeza, aí eu vou me entregar e vou ficar deprimida. E esse é um paradoxo da meditação mindfulness. Você tem que estar em A, você se acolhe em A,
Você tem autocompaixão e aí você vai para outro estado emocional. Você vai de A para B, né? Mas eu acho que um outro tema bem importante, né, da geração sanduíche é a questão do estresse do cuidador. E eu vi muito isso em grupos, a solidão da, da cuidadora, né? Principalmente da mulher cuidadora. O que você viu, Ana, de experiência com cuidado, por exemplo, médico? Que isso é um problema que muitas mulheres falam, né? De você tá com a sua mãe, o seu pai idoso, e como é que essa assistência ainda deixa a desejar, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho. E olha que a Ana é médica, né, gente? Então, assim, às vezes a gente pressupõe que, né, um médico vai atender o outro médico, né? Mas nem sempre é tão fácil. Eu queria que você trouxesse um Eu pouco. acho que quando a gente fica nesta posição, né, eu tenho conhecimento, né, médico, mas eu sou filha, né, nesse momento, a gente está numa posição de filha. E é incrível como nós da saúde ainda precisamos entender o que se passa nessa família. Porque por incrível que pareça, né, às vezes, porque a mamãe tem uma GTT, ela tem uma gastrostomia, É porque um tubo, gente, para alimentação, né? isso. Ela precisa de um tubo para que a alimentação entre no corpo dela. E aí, a gente acabou usando isso mais para medicação, porque a gente dizia que ela comia e ninguém acreditava, porque ela estava desnutrida. Ela tem uma desnutrição por conta da doença consumptiva que ela tem, Vai ficando né? consumida, É, né? Muito magrinha, isso, mesmo cuidando direitinho, dando a mesmo melhor super, nutrição, super, ela não está ganhando peso. isso. E aí você tinha uma dúvida. Dentro do hospital, o pessoal olhava assim, ah, mas eu não acredito. E eu e a cuidadora, nós duas Nossa, dizendo, olha, ela come. Não nossa, precisa alimentar ela pelo tubo. Ela, ali é um dos poucos prazeres que ela ainda tem é comer, acho sim, que é o sim. último. É o suporte mais para proteger a via aérea, porque eventualmente ela pode, né, fazer um engasgo, né? Mas assim, você está falando, Ana, que você sentiu que às vezes os profissionais não acreditavam? Não, não, eles não acreditam, pelo menos no meu caso, né? Eles eles não convivem com o paciente e eles põem em dúvida as informações que a gente leva. Então, isso leva uma solidão, leva até uma culpa. Você fala, meu Deus, será que estou perdendo alguma Será que coisa? eu estou cuidando Entendeu? É certo isso, é mesmo? exatamente. Será que eu sou capaz, estou É sendo isso. capaz de cuidar da minha mãe do É, jeito certo? Porque eu chego aqui com ela precisando de apoio médico e as pessoas ficam me fazendo uma inquisição é se eu estou isso sendo mesmo. boa o suficiente, É exatamente isso. Você né? pegou a essência. Sendo que eu estou aqui É, com o meu coração apertado porque estou fazendo o melhor pela minha mãe e ela tá. A gente sente culpa, né? exatamente. A gente faz o nosso melhor Exatamente. e eu vejo muito assim, a minha mãe ela ainda não está num grau de, né, a minha mãe ela é cliente da Sani, que é a nossa apoiadora nesse podcast, e eles falam muito dessa questão do apoio Isso. socioemocional dos filhos do cliente, porque é uma empresa ligada ao público 60 a mais, e eles querem justamente preservar ao máximo a saúde do idoso, sabe? Para que ele não fique tão debilitado, que é um processo natural com o avanço da idade. Sua mãe tem 85, não é É. isso? 85 anos. Então, assim, mas essa questão da equipe de saúde, a gente tem muito a melhorar, né, Ana? Da equipe de saúde ser mais acolhedora e Acolhedora. preparada, né? Acolhedora. E muitas vezes é engraçado, né? Eu trabalho com isso há, né, mais de 25 anos, que é de experiência do paciente e tal, que eu tive a sorte de começar muito cedo e tudo. Mas é incrível como os profissionais de saúde muitas vezes têm dificuldade de levar em consideração o que a família fala. Verdade. Eles não De acreditam. acreditar. E eu já fiz isso muito, hein? Uhum. Eu já fiz isso muito atrás, muitas vezes. Sim, Entendeu? sim, sim. Então, enfim, eu acho que isso é uma coisa que falta.
mesmo. E isso traz uma sensação de incapacidade para a gente muito grande. Sim, sim. Eu vi muitos depoimentos de familiares, né, de pacientes na SANI falando isso, né, porque a gente tem lá um público bem diversificado, desde idosos que estão plenos, assim, ativos física e mentalmente, e estão no programa para continuarem assim, até idosos com restrição bem significativa, que são cuidados em casa. E o que os familiares falam é que eles passaram por serviços top, de excelência, Exatamente. profissionais caríssimos, e que levou muito tempo até que eles encontrassem uma equipe realmente que pensasse os melhores, excelentes cuidados para o paciente, para o idoso, e para a família. É E isso com mesmo. empatia, com as questões emocionais, as questões de como é que eu, por exemplo, eu tenho um monte de agendas de coisas que eu tenho que fazer. Poxa, eles lá na Sani, eles vêm até agendamento, concierge de agendamento de consulta. Acompanham e fazem estimulação física e fazem. A minha mãe voltou a cozinhar. A minha mãe voltou a cozinhar, entendeu? Então voltou a fazer coisas dentro de casa. Então eu acho que esse apoio socioemocional é uma coisa que falta muito, porque não é entendido. Ah, não, é a prescrição do remédio. Isso, É a exatamente. prescrição do remédio. Tá dando a comida do jeito certo, tá dando o suplemento do jeito certo. E eu queria, antes de finalizar, que você falasse um pouquinho sobre a aprendizagem que você teve sobre essa questão das prescrições, né? Porque o idoso frequentemente ele toma vários remédios e às vezes a receita vem com um horário totalmente desconectado do que é a vida prática, né? Eu queria É. que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que as Então, a pessoas. mamãe, a gente já está com ela há muito tempo, né? Cuidadoras que já conhecem a mamãe, mas existe a prescrição, mas existe também o nosso conhecimento dela para saber quando diferenciar situações, né? Então, esse conhecimento que a gente tem do paciente, por exemplo, hoje o pessoal fala, sua mãe não fala. Não, mas eu me comunico com ela com o olhar, com os olhos. Eu sei quando ela está mais ativa, quando ela não está, quando ela está participando, quando ela não está, entendeu? Então, enfim, essas coisas você acaba identificando. E não tem profissional de saúde nenhum que não conviva, que vá Que vai ter saber esse isso. grau de para interpretar, inclusive, o uso de medicação. E esse grau de sintonia, né, que vai se estabelecendo não só no que é dito. Isso que você falou Exatamente. sobre eu sei como a minha mãe, e eu já vi muitos pacientes me dizerem isso. Eu senti que ela não estava legal. Ah, mas não estava assim, não estava desaturando, não estava com febre, mas eu Isso. senti no olhar que ela não estava legal. E chegava lá, isso é um conhecimento que a gente tem até como mãe, né? Exato. Com os nossos filhos, né? E é muito, assim, é muito importante entender que todo esse processo, a jornada do cuidador, precisa de ter muito conhecimento. A gente realmente precisa ter informação qualificada de profissionais, mas tem uma coisa que a gente pode aprender abrindo o coração, que eu acho que é o que você Isso. vai falando, né? E esse aprender com o coração, se a gente não está aberto a essa aprendizagem, a gente tem que buscar cuidado, porque o nosso coração está fechado. Exatamente. Às vezes o nosso coração está fechado para entender o que eu preciso aprender nessa experiência com meu pai e minha mãe que está dependente, que não é fácil, não é dizer que Exatamente. dourar a pílula, que isso é legal, mas isso é o que é. Isso. Isso mesmo. É o ciclo da vida. Como eu passo por esse ciclo da vida, passando com raiva, que são as etapas da Clube-Rose. Eu nego. É. Você acha que você passou por alguma etapa que você falou assim, ela não tá tão ruim assim? Aquelas etapas de Sem dúvida. negação, de. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente passa, sim. Você passa por esse ciclo. E até isso é importante depois você olhar para trás e perceber.
entendeu? E tá tudo bem, não tem Faz parte. problema. Às vezes a gente fica com raiva, às vezes eu ficava com raiva, às vezes eu brigava, às vezes eu falava, nossa, tive uma reação, briguei com a minha mãe, não precisava ter feito isso, me arrependia. Gente, tudo isso faz parte, Sim, sim. De entendeu? você ir se lapidando, né? Isso, Você ir se exatamente. lapidando e aceitando que essas emoções elas vão vir e que aí eu vou, não, peraí, como é que eu posso criar recursos também para quando eu começo a sentir raiva, nossa, isso está tenso para mim. Deixa eu parar, beber uma água, Isso, respirar, sair um pouco, que às vezes o cuidador, não, isso mesmo. eu tenho que dar o banho nela agora, né? Eu tenho que dar o banho nela agora, eu tenho que fazer tudo agora, eu tenho que fazer a comida. Cara, tá sentindo que tá aquecendo, né? Respira, É, desaquece para você isso. voltar melhor. Ana, perfeito, adorei a nossa conversa. Não sei se você tem as últimas dicas, se você tem alguma dica ou alguma referência de livro, ou algum filme, alguma coisa que você ache que vai aí dar mais up, mais informação para a nossa audiência. As últimas palavras eu queria te agradecer imensamente e a palavra é com você. Qual o teu recado final para as pessoas? Eu acho que, como recado final, mais do que livro, é o sentimento. A gente tem que se permitir que esse sentimento aflore. Que às vezes a gente se cobra demais, né? A gente fala, puxa, e assim acontecia direto comigo, né? Você se arrepende depois, mas tudo bem, entendeu? Você se arrepende, entenda que aquilo é um processo, porque você vai melhorando, você vai ser um ser humano melhor Sim, sim. conforme você vai aprendendo esse processo. Então, acho que a dica é presta atenção, né? Traz isso para o consciente, analisa e sem se punir, entendeu? Sem se autocobrar, se carregando no colo mesmo, quando você tem um sentimento ruim, um sentimento que não é positivo, e saber que isso vai fazer parte do seu aprendizado. Você vai chegar um ser humano melhor lá na frente. Maravilha. Isso me lembrou aquela música, a gente leva da vida a vida que a gente leva. E aí, como é que a gente vai nessa toada da vida, buscando significar coisas que não são fáceis, né? Mas é a gente que vai Isso, colocando aí, tem que mudar a lente às é, vezes, né? Às vezes a isso mesmo. lente que você está olhando aquela situação, ela é uma lente que não está favorecendo você enfrentar a dureza daquilo, Isso. né? Então, a espiritualidade, o autoconhecimento, buscar rever como é que eu posso ter uma melhor versão para lidar com isso. Então, eu falo muito da espiritualidade, né? Eu acho Sem e dúvida. buscar cuidado, buscar cuidado. Gente, se você ainda não se inscreveu, né, não está participando do canal, se inscreve, coloca aqui o seu comentário, o que você achou desse podcast. Você ficou com dúvida? Coloca aqui, vai ter a descrição de como você pode achar a Ana, de como você pode me achar também no Instagram. E eu desejo a você muita saúde mental integral e que esse podcast tenha somado aí na sua vida. Até a próxima.